Com a palavra, Michel Moreira. Já está ligado aí? Já está. Já estava ao vivo, já está. Você já saiu já. Então, boa noite. É um prazer estar aqui de novo, agradeço a casa. Desculpa essa voz rouca, né? Pata-choca aqui rouca. Está saindo de uma gripe, mas não é Covid não, né? Mas está tudo sob controle. Então, pediram para falar um pouco sobre livre-arbítrio, né, e determinismo. Esse assunto é interessante porque quando nós começamos a estudar, nós entendemos que esse conceito está ligado com muitos outros da doutrina. E a gente acaba abordando vários aspectos interessantes da doutrina. Então, a gente pode dizer que nessa evolução do princípio inteligente até chegar na condição do homem, ele passa por diversos reinos. Aquele que mais nos chama a atenção na Terra seria o reino animal. Né? Reino animal esse em que ele já possui o instinto, que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para nós lá na lei de amor, que todo animal tem o seu instinto, até que na condição de homem, na evolução desse princípio inteligente, ele possa adquirir outros sentimentos. E aí evolui para sensações, para sentimentos, e a elevação mais alta daquele sentimento é a figura do amor. Mas vamos voltar para o animal. Né? Animal esse em que ele age sempre da mesma forma. Então, João de Barro, no século passado, construía a casa de um jeito, neste século ele continua construindo do mesmo jeito. Os animais, portanto, vêm como se fossem dotados de fábrica, né? Já com o código básico, e, portanto, não têm essa liberdade de agir, porque agem sempre da mesma forma. Quando adquirimos a condição hominal, chegamos à condição do homem, vem junto com o pacote a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Eu tenho um arbítrio livre para escolher entre fazer a coisa boa ou fazer aquela coisa que não é tão boa. Está aberta as opções. E aí a naturalidade da existência vai dando para nós essa escolha e vamos receber naturalmente aquilo que escolhemos. E aí é interessante que a doutrina espírita, ao longo do tempo, né, a doutrina evangélica, a doutrina de Jesus, até chegar ao doutrina espírita, vai explicando para nós esses conceitos muito interessantes. Uma delas que Jesus deixa muito claro para nós é que podemos escolher qualquer coisa. Ou seja, a semeadura ela é livre. Mas uma vez semeado, nós vamos escolher exatamente aquilo, né, plantando. E aí é a necessidade da experiência. E sempre ficamos preocupados se estamos escolhendo bem ou estamos escolhendo mal. Né? O sentimento desse escolher bem ou desse escolher mal tem um nome específico, né, chamado angústia. Né? Então, o homem, ele angustia. Né? O animal não tem angústia. Né? O gato é gato em qualquer lugar. Ele está sempre olhando para a gente com aquela cara e ele não come nada que não seja da natureza dele. Você pode até querer dar outra coisa para ele, comida de passarinho, mas ele não come, porque não é da natureza dele. O homem, por sua vez, ele sabe fazer opção. E aí hoje, parece até que é saudável algumas comidas aí, né? Chamam de linhaça, outras coisas mais, né? Mas a gente vem fazendo opções, né? E as opções fazem parte desse processo de construção do conhecimento. E é no ensaio e erro. E é aprendendo e crescendo. E vamos escolhendo aquilo que plantamos e essa angústia vai tomando conta de nós. Né? E muita gente acaba se fechando, se prendendo, né? Com medo de decidir nas coisas que a vida naturalmente vai lhe atribuindo. A questão 832, 35 é toda uma parte do Livro dos Espíritos que vai falar para nós exatamente isso. Que nós, seres humanos, o reino hominal, possui essa liberdade de pensamento. Então, o homem é o único ser nessa esfera que tem essa capacidade de pensar, de agir. E aí, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, e aonde está, então, esse determinismo que fala, né? As coisas são pré-determinadas ou não são? Quando nós olhamos a nossa ciência, né, do mundo, né, nós vamos ter uma discussão filosófica entre o grupo que acha em que as coisas já são pré-determinadas e, portanto, não temos o livre-arbítrio, e o outro grupo que diz que não tem nada pré-determinado, portanto, temos o livre-arbítrio. Essa discussão no mundo material, ela fica às vezes difícil de chegar a uma conclusão, mas quando nós estamos vindo, né, para a doutrina espírita, que nos fala dos princípios espíritas da reencarnação, da pluralidade dos mundos, das várias existências, aquilo dá uma luz para a gente. E aí que estávamos falando desses vários conceitos da doutrina que vamos ter que falar hoje. Né? Um deles está exatamente nessas várias vidas que temos, das necessidades de crescer, de aprender. Aquilo que a doutrina vem chamar para nós de provas e expiações.
Toda prova é uma pedida do próprio espírito naquela existência de algo que ele precisa trabalhar, crescer, melhorar, adaptar. A expiação é algo que ele ainda tem dificuldade, tem problema. A espiritualidade, Deus, né? Aquela parte maior que cuida de nós, já nos dá uma força, né? Meu filho, vai lá que tu vai passar por esse negócio mesmo, né? Então, não é que está pré-determinado, mas são coisas que surgem na nossa vida. Não é para nos fazer mal, não é para sofrer, é para que possamos passar por uma determinada situação e dali fazer a boa escolha. E aí é que está os pontos, aí é que está o ponto. E voltamos de novo à questão inicial, a escolha. A escolha, portanto, é algo natural do ser humano, do espírito que tem essa liberdade de pensar. E ele precisa aprender neste processo de aprendizagem e erro, crescimento, fazer essas boas escolhas. E as várias encarnações, portanto, vai dar para ele essa maturidade de escolhas. E assim, determinada encarnação, nós vamos trabalhando um conceito mais profundo, algo que eu preciso melhorar numa outra, e isso vai se dando em conjunto, e aí é outra característica da doutrina espírita. Né? Nós crescemos, claro, como indivíduos, como pessoas, como espíritos, mas somos ligados a um grupo familiar que também cresce junto. Então, o nosso crescimento espírita não é somente individual, ele é individual e coletivo. E por isso a predominância da doutrina é a reforma da coletividade. Portanto, a história de todo mundo vai se dar mal, não estou nem aí que eu vou crescer sozinho, a boa notícia é que não vai, né? Vamos continuar vindo com a nossa esposa, meu marido, mas vou ter que voltar de novo com ele, é ele mesmo, fique tranquilo, né? Tem aquela história espírita que todo mundo já ouviu contar, se eu não me engano, está em Cartas e Crônicas lá, que a esposa demorou 50 anos aturando o marido, só fazia coisa errada, não é isso? E quando desencarna, né, ela recebe a notícia que vai voltar com ele. Mas ela, mas 50 anos aturando essa criatura. E aí o espírito fala, ótimo, 50 anos você já aturou, agora, né, precisa aprender a amá-lo, né? Então, esse camarada é ruim, mas é seu, né? Essa é a boa notícia que temos para dar. A esposa é maluca, mas é sua, não é isso mesmo. Esse filho é problemático, mas é o que você tem para cuidar. Mas é isso, né? A doutrina está aqui para ensinar para nós. E essas liberdades de escolha vão fazendo com que nós tomemos esse caminho do crescimento. Portanto, as provas e expiações, elas são dadas, são postas em nossas vidas, né? Para fazermos que nós possamos aprender. E aprender com coisa boa é sempre fácil, né? Aprender quando a gente ganha o jogo, quando passa na prova, é ótimo. Aprender quando não passa, quando perde o jogo, que é o problema. Porque você mexe com valores, você mexe com sentimentos, você mexe com características dos seres humanos que nós ainda precisamos trabalhar e aperfeiçoar, né, ao longo do tempo. Portanto, ninguém está no lugar errado, né? Todos nós estamos no lugar certo para aprendermos determinado conjunto de características, determinado conjunto, né, de sentimentos, de opções que nós temos na nossa vida. Portanto, a doutrina vem dizer para nós que a única coisa pré-determinada, né, é a nossa felicidade. Somos espíritos eternos e temos o destino de sermos felizes. Caminharmos na direção da perfectibilidade, né? Vós sois deuses, como disse, né, Jesus há muito tempo atrás, mas isso é uma caminhada que leva tempo. E aí o Evangelho é interessante nesse ponto, porque o Evangelho de Jesus, quando estudamos, né, ele fala de amor, fala de gratidão, fala de um monte de coisa, mas ele não fala de tempo. Porque tempo, ele não importa, né? Leve o tempo que levar, o que interessa é essa transformação, é esse crescimento. Por isso estamos aqui há mais de 2000 anos trabalhando, crescendo, vivendo, aprendendo, voltando de novo. E determinados grupos, né, que estávamos conversando aqui, espirituais, né, que vão adquirindo determinados valores, eles são encaminhados já para outra escola, para outra caminhada. Então estamos hoje no mundo de provas e expiações, segunda série, caminhando para o mundo de regeneração, terceira série, né, onde haverá um equilíbrio entre o bem e o mal, né? Então, aquele pessoal que não tiver condições, né, de passar de ano, será levado a uma outra escola, né, um outro mundo, vai fazer a segunda série de novo, vai para um outro mundo de provas e expiações. Segundo os amigos espirituais, isso já acontece já desde de uma parte do século passado, já da Primeira Guerra Mundial. Muitos espíritos já não têm mais condições de vir. Por incrível que pareça, isso que está acontecendo aí é o pessoal que ainda tem alguma chance, né, de mudar. Imagina o pessoal que não tem mais. Como é que está a situação? Então, nós precisamos entender como é que nós nos encontramos nesse processo natural de crescimento. E aí nós vamos entender que é uma outra característica da doutrina, a
questão do conhecimento intelectual e o crescimento moral. São as duas asas que a doutrina espírita vem trazer para nós, né? Então, a humanidade, se nós pegarmos uma história muito rápida ao longo, né, da história da humanidade, nós vamos ver que o sentimento, o cumprimento da lei ao longo do tempo, a ideia do Deus único, né, ela foi tentada trazer ao longo dos séculos até que vem a figura de Moisés, né? Há quem diga que Jesus poderia ter vindo no Egito, né, caso, né, Akhenaton, aquele pessoal todo, pudesse ter implantado a ideia do Deus único, que iniciou e se perdeu, né? Mas aquele pessoal depois volta de novo na condição dos hebreus, né? E Moisés é aquele espírito que vem trazer para nós esse entendimento de Deus único. E ele abre a porta para que pudesse vir, uma vez entendido a importância desse Deus único, que pudesse vir aquela lei de amor, né? Mas o amor ele só se faz presente onde a justiça, né, já está vigorando. Por isso que de Moisés até os romanos, nós vamos ver que os romanos vão implementar o princípio jurídico do mundo que perdura até os dias de hoje. Então, os princípios jurídicos hoje do mundo, inclusive os brasileiros, vêm lá da origem romana. E somente depois, né, da justiça estar implantada no mundo, era hora de vir o amor, era hora de vir a figura de Jesus, né? E esse processo reencarnatório de dor e crescimento que nós passamos faz parte desse processo até que nós pudéssemos reconhecer a figura de Jesus como esse exemplo maior do amor. Uma vez feito isso, né, a espiritualidade toma uma decisão de passar aquele rodo no umbral, né? Embora vem todo mundo para a Terra, é aquele período conhecido como Idade Média, né? E vem coisa ruim, né? Tem muita guerra, sofrimento, dor, né? Até que, com o avanço da intelectualidade, com o advento da doutrina irmã da doutrina espírita, chamada magnetismo, estava na hora de ver o Consolador prometido por Jesus, que João veio falar que era o Paráclito lá atrás. Então, a doutrina, ela só vem, a doutrina espírita, ela só vem depois da origem do magnetismo, que só vem com o crescimento intelectual depois desse processo de crescimento individual. E, a partir daí, nós temos toda uma evolução intelectual. Podemos dizer que nós encontramos o ápice dessa evolução tecnológica e intelectual na Segunda Guerra Mundial, onde o homem destinou toda a sua capacidade intelectual para a destruição em massa. E ali a espiritualidade já falou, ó, isso aqui não dá mais, sai, isso aqui volta, vai embora, isso aqui então, já te deu uma limpada boa, né, na Terra, e nós ainda estamos por aqui. Não que sejamos grandes coisas, né? Muitos de nós estávamos lá também, né? Mas que a gente possa aprender com esse processo de crescimento a valorizar a questão moral. E por isso que estamos aqui hoje falando. Se o intelecto cresceu, a moralidade tem que vir muito, tem que vir junto. E o livre-arbítrio tem tudo a ver com isso, que é o objetivo da nossa conversa hoje. Saber escolher, saber decidir faz parte do processo de crescimento do espírito. E a angústia, voltamos a ela de novo, faz parte desse nosso processo de crescimento. Então, nós precisamos domar, entender, saber decidir, e essa escolha vem para nós. E ninguém, e aí a doutrina espírita nesse ponto é interessantíssima, se nós temos a liberdade de pensar, e ninguém vai tomar a decisão por nós. Todos nós temos uma liberdade de escolha, principalmente nas questões morais. Nenhum espírito decide por nós. Então, a escolha é sempre nossa. Então, se nós escolhemos vir num ambiente onde tem muita violência, uma comunidade carente no Rio de Janeiro, né, não é para que eu entre por lado do crime, é que eu possa resistir a esse crime. Então, se nós decidimos entrar para esse tipo de vida, nós não conseguimos resistir, né, àquela realidade que ali está. E aqui não cabe crítica, não é esse o ponto. Estamos falando dessa liberdade de escolha e todos nós temos o nosso defeito, a nossa qualidade, aquilo que já conseguimos vencer e aquilo que ainda não conseguimos vencer. Então, quem é usuário de droga, com certeza aqui dentro conseguiu identificar droga em algum lugar, né? Quem usa álcool aqui dentro conseguiu identificar alguma coisa de álcool. Então, quem tem um vício, no ambiente em que ele está, ele identifica, né? Ele foca. E a dificuldade está em vencer esse processo. E aí surge a dor, a dificuldade e o problema. Dor é essa, dificuldade, problema esse que vem para nos ajudar. E aí a cabeça dá um nó. Que história é essa que a dor vai me dificultar? Que história é essa que a dor vai me ajudar? Que história é essa que o problema vai me ajudar? O que eu vou tirar de bom da morte de um pai, da mãe, de filho, de avô, de avó? Que história é essa, né? Então, somente com o conhecimento da doutrina, da reencarnação, da pluralidade dos mundos e das existências, nós conseguimos tirar dali o ensinamento, a maneira correta de entender.
ou a necessidade de aperfeiçoar um sentimento, que se nós não tivéssemos essa condição, estaremos um pouco mais revoltados, irados, blasfemando contra Deus, contra a espiritualidade, seja lá o que for. E toda blasfêmia, toda ira, toda revolta significa uma não conformidade com a lei. Significa que nós não aprendemos, nós não entendemos. E toda não conformidade, quem não passa na prova, quem não passa na expiação, precisa fazer de novo, passar de novo, caminhar de novo, outra vez, uma vez mais, na outra existência, 20 existências, 50. E as desventuras em séries vão tomando conta das nossas existências, porque a gente gosta daquele pecadozinho, que é legal, gostoso, né? Nossa, a gente gosta, a gente toma conta, né? A gente precisa saber se desvencilhar daquela dor, daquela dificuldade. E assim que vocês aprenderem, não esqueça de me ensinar como faz isso, né? Mas nós temos que tomar esse cuidado. E aí o livre-arbítrio, de novo, ele vem para ser testado em nós. E é interessante que Emmanuel, né, quando traz lá o Nosso Lar, que tá na moda aí agora, né, inclusive lançou, né? Eu sou dono de filme, não tenho cinema, vamos lá ver, muito bom, né, bacana. Ele conta lá que o Emmanuel, ele contando como espírito, lá em Nosso Lar, que ele, aí tem a história lá do Clube Lentos, né, quem já gostou há 2000 anos, ele volta 50 anos depois, mas o detalhe que a gente queria ressaltar é que ele, no livro, ele vai falar exatamente esse ponto. Quanto um segundo faz a diferença na existência do espírito. Ele fazia referência à sua história quando ele encontra com Jesus. E ele não segue, não reconhece, não valoriza a figura de Jesus. E aquele não valorizar, aquele um segundo ali que ele menospreza e sai, vai levar com que ele vai passar por uma série de dor, dificuldade, problema ao longo do tempo, até que ele passe a compreender, passe a entender esse valor, a profundidade, os ensinamentos do Cristo. Então, nesse processo de crescimento, portanto, espiritual, né, entendemos a necessidade do conhecimento intelectual e moral. É uma necessidade que só os humanos possuem. Os animais não possuem essa característica. Portanto, nós passamos por essa situação e, como dissemos, a lei de causa e efeito, ela vai ter a sua consequência natural. Então, portanto, hoje, nós estamos expiando, estamos ressarcindo, estamos voltando à conformidade de problemas, de dificuldades que passamos no passado. E aqui é uma linha muito tênue, tenho que ter muito cuidado na hora de falar, né? E me perdoe se eu não estou usando a expressão correta, que a doutrina não trabalha com o conceito de pagamento. Então, não é que eu errei lá que eu vou pagar caro. Não é essa a princípio da doutrina, mas determinadas dores, dificuldades e problemas pesam na economia espiritual. Vamos dar um exemplo muito prático para isso. Segundo Jesus, não há homem maior do que daqueles nascidos de mulher do que o João Batista. Né? Quem foi ele? Tinha sido Elias, o grande profeta do passado, que não debate lá contra o Deus Baal, lá do Antigo Testamento, ele com os 300 sacerdotes, quem rezasse mais e botasse fogo naquelas linhas toda molhada, os caras rezavam durante 7 dias, ninguém foi, parou, ele fez a reza, pô, botou fogo. Até aí tá legal, é maneiro, pô, ele ganhou a competição, bate palma para ele, é legal. Ele irado, com raiva, o que ele manda fazer? Manda decapitar os 300 sacerdotes do Baal. Muitos séculos depois, quando volta como Jesus, João Batista, Jesus vai falar o quê? Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. E ele vai morrer como? Caraca, esse cara é dos maiores, foi decapitado por onde nós vamos, né? Mas a grande questão não é que ele decapitou 300, que ele foi decapitado. E aí é que está o pulo do gato, aí é que está o detalhe, né? E ele não precisava passar pelo mesmo processo, pela mesma dor. Mas aquilo pesava na economia dele, aquilo pesava. É algo que fica incomodando. Então, ele ter passado pela dificuldade é um pedido de desculpa. Vai lá, pessoal. Botei as 300 ali agora, perdi a minha também aqui, estamos juntos, beleza? Vamos lá, vamos seguir em frente. Isso são espíritos que já detêm uma certa capacidade de lidar com a dor, com a dificuldade, o problema. São espíritos que transformam aquela dor que dói, que machuca, que dificulta, naquela dor que educa, que eleva, que ensina. Esse é o processo de crescimento que temos que passar. É aí que o livre-arbítrio vem nos ajudando, e aí toda a vida de santo, a escolha é qualquer um, né? É uma vida de dor, de dificuldade, de problema que eles passam, para que eles possam exemplificar para nós, que somos aqueles ainda que se iram, que reclamam, que se revoltam, né?
mas que eles passam para nos ensinar, olha, é possível passar pela dor, pela dificuldade e pelo problema. Então, esse conceito, portanto, de ação e reação, melhor, de causa e efeito, né, é algo que cala fundo em todos nós. Portanto, muitos dos problemas que vivenciamos hoje, eles têm uma origem, têm uma causa, tem alguma coisa que esse passado vem nos pedir, mas não é uma cobrança, é algo que pesa na nossa economia. E isso é uma coisa que tem que estar claro para todos nós. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, não é porque eu fiz um aborto que terei que ser abortado. Porque se fiz alguma coisa relacionada a isso, quando eu cuido das crianças, cuido do orfanato, eu estou suprindo, estou reparando, estou ajudando, estou contribuindo para o meu entendimento do próximo, para o bem maior de todos. Mas, muitas vezes, essa dor, ela fica, ela pesa, a gente guarda. E essas dores vão tomando conta de nós. E no nosso espírito, lá no perispírito, lá no inconsciente puro, aquilo vai ficando. E aquelas bolsas, aqueles nós, vão sendo trabalhados no futuro, à medida que nós teremos, ou temos a capacidade de relembrar, olhar para o passado e dizer, poxa, aquilo ali passou, não me incomoda mais. Mas às vezes incomoda. E quando incomoda, a gente precisa ir lá e trabalhar aquele sentimento. Então, livre-arbítrio tem a ver cada vez mais com o grau de liberdade. Quanto mais cresço, mais tenho intelecto, mais tenho liberdade moral para escolher. Quanto menos eu cresço, menos eu tenho liberdade para poder escolher. E os espíritos vão guiando cada vez mais a nossa vida. Portanto, o espírito, digamos assim, no início da sua caminhada, ele tem menos liberdade de escolha. À medida que ele caminha, ele vai tendo mais liberdade de escolha. Portanto, ele vai acertando mais, mas vai errando também. E aí esse processo vai fazendo com que ele, a ação, causa e efeito, ele vá direcionando a vida do espírito. Eu estou tomando cuidado porque causa e efeito não é ação e reação. A gente fala uma coisa errada na doutrina, né? Ação e reação é eu bato na parede e tenho uma reação de volta na minha mão que machuca, né? Se fosse ação e reação, eu machuquei alguém, alguém vem e machuca. Causa e efeito não é isso. Causa e efeito é alguma coisa que eu faço, aquilo vai gerar um efeito lá na frente. Então, nem toda causa vai gerar o efeito que eu quero. Às vezes vai gerar o efeito que eu não quero. Mas ação e reação não é a lei de causa e efeito. São coisas diferentes, né? E a gente, às vezes, usa com o mesmo princípio, com a mesma ideia, e não é. Então, a doutrina trabalha com o princípio, né, de causa e efeito. Nós plantamos e colheremos, né, lá na frente. O nosso livre-arbítrio, portanto, faz parte desse processo de crescimento nosso. E aí, a liberdade de agir e de pensar vai fazendo parte desse espírito que cresce, que evolui. Porque eu vou ter um maior discernimento moral e vou ter um maior discernimento intelectual. Aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai trazer para nós no capítulo 9, é da necessidade do consentimento, da obediência e da resignação. Então, essas duas palavrinhas, né, são palavras importantes para deixarmos claro a necessidade do espírito de caminhar na direção dessa espiritualidade maior, da perfectibilidade, caminhar na direção do bem. À medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência e concordamos e entendemos a dor e o sofrimento, nos tornamos obedientes, né? E o Evangelho usa esse termo, que ele sabia da nossa dificuldade de entender, que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração, ou seja, aquilo já faz parte de nós, já está intrínseco. Por isso que, à medida que o espírito cresce e evolui, as dores e dificuldades já não causam tanta dor para machucar, porque ele já se tornou obediente e resignado. São aqueles judeus que vão para o campo de concentração sem nenhum tipo de reação, né? Quando a gente fala, mas eles não reagiram, né? Não fizeram, porque muitos daqueles espíritos estavam em fase final do seu processo de dor. E aqui é uma outra questão também interessantíssima, né? Toda vez que nós causamos a dor, a dificuldade, o problema, nós originamos algo, nós estamos na origem do processo de reparação, na origem do processo de recuperação, na origem desse processo de dor que passa por entender a besteira que fiz, eu vou me arrepender daquilo que estou fazendo, entendo o erro que cometi, e aí muita gente para por aí, muitas religiões param nesse processo, e aqui não há crítica a nenhuma delas.
mas a doutrina espírita vai dizer para nós que tem um passo aí, que é o passo da reparação. Se não for nessa vida, será na próxima, né? Mas outras vidas serão necessárias para repararmos aquela dor, aquela dificuldade. Imagina, dor com uma pessoa talvez seja mais fácil, com duas é mais complicado. Se causou dor a uma infinidade de pessoas, veja a dificuldade que é para a gente tentar ressarcir, recuperar, né, esses compromissos com esses espíritos. E aí as relações, eles vão perdendo um pouco a hipocrisia. Né? E a hipocrisia é fazer uma coisa de que nós não somos, ou não falamos, ou não seguimos exatamente aquilo. Eu estou fingindo. Né? Isso que Jesus veio trazer lá no Sermão da Montanha, quando ele vai trazer lá no seu capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano é o capítulo 6, né? Ele vai trazer lá o combate à hipocrisia. O que é a hipocrisia? Ele vai chamar exatamente o grupo dos religiosos de hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles eram os doutores da lei, que tinham conhecimento, mas não seguiam. Então ele vai falar, né? Cuidado que nem todos aqueles que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Então ele vai fazer uma série de combates à hipocrisia que hoje ainda está no mundo, e nós conhecemos a hipocrisia. E é interessante dizer, né, que os valores no mundo hoje, já com os conhecimentos que nós já possuímos, eles não são lineares, né? Sabemos hoje, pela teoria da complexidade, né? Os companheiros que gostam de estudar, né, de Edgar Morin, que as coisas são complexas, são contraditórias, não é isso? Elas são ambíguas, né? O pessoal já lembrou da sigla aí, que o pessoal usa muito, né? Mas isso é uma realidade, isso vale para os conceitos morais. Porque a confiança, ele é um valor que tem que ser preservado. Confiamos nas pessoas, confiamos nas atitudes, naquilo que falam, e, portanto, o valor confiança é algo que valoriza e usamos na vida. Mas o valor desconfiança também é importante. Né? A mãe aqui de todo mundo sempre ensinou para tomar cuidado quando era pequenininha, para não dar na rua, aceitar bala de ninguém. Né? Então, a desconfiança também nos protege contra o roubo, contra o desvio, contra outras coisas. Portanto, confiança e desconfiança fazem parte do processo de evolução do espírito. Não é que um é melhor do que o outro. Não é que um está certo ou outro está errado. Assim, nós vamos ter vários critérios de análise e todos eles serão contraditórios em si, que têm a sua importância dependendo do momento. Né? O repouso ou a atividade. Né? O pessoal, quando está no quartel, quando toca a corneta ali nas escolas, é bom acordar. Né? Porque o valor da disciplina dentro da Força Armada é um valor que tem que ser seguido. Mas quando vamos para um asilo, por exemplo, né, lá a corneta pode tocar que o pessoal não levanta, porque o repouso é um valor que tem que ser seguido. Portanto, repouso e disciplina ou atividade podem ser contraditórios, mas os dois são válidos dependendo do momento da situação. O que queremos dizer com isso é que a complexidade nas relações, elas não são fixas. Né? Por isso que Deus, no sermão, no alto lá da montanha, lá no monte, onde Moisés vai receber os 10 mandamentos, ele dá os 10 mandamentos, não é isso? Mas existe uma ordem de prioridades? Tem uma tabela a seguir atrás? Não existe tabela a seguir. Não tem essa história de 10 mandamentos, o terceiro vale mais do que o oitavo. O sétimo vale mais do que o segundo. O primeiro vale mais do que o sexto. Se você estiver em crise, o que você vai fazer? Você vai decidir. O problema está com você. Mas como Deus, como a espiritualidade, como os amigos espirituais são muito mais polidos, não é isso? Ele dá o nome disso de livre-arbítrio. Você tem a capacidade de escolher e a bola está contigo. Você que escolha. E esse processo de crescimento passa pela angústia da decisão, né? A ponto de muitos não quererem decidir. Muitos seguem exatamente. Por isso que tem as histórias do guru. Né? O guru é aquele ser, né, que ninguém sabe de onde vem, mas ele vem com uma capacidade moral por trás dele, né, dando soluções certas para todo mundo, e todo mundo segue aquelas soluções certas dele. Né? A doutrina espírita não vai trazer nada de guru, ele vai dizer que a liberdade é sua. Você precisa escolher. E aquilo que você escolher é a vida que você vai seguir. E vai te livrar de outras tantas vidas que você não seguiu. Faz parte desse processo de crescimento. E aí a gratidão, aí é outro conceito também interessantíssimo no processo de construção do livre-arbítrio, é algo que o espírito precisa adquirir dentro de si. Porque a gratidão está exatamente em aceitar aquilo que acontece como uma ferramenta de crescimento. Então, quanto mais maduros espiritualmente somos,
mais nos entendemos como essa criatura que cresce, que aprende, e damos graças pelas experiências vividas agradáveis, o que é fácil, né? Mas também damos graça pelas experiências desagradáveis, aquilo que Paulo vai dizer para nós, né? É dar graça em tudo, inclusive na própria desgraça, né? Como dar graça na desgraça, né? É porque ele já via a vida de uma maneira diferente. Ele sabia e já entendia, pelo sofrimento que teve, né? Que aquilo fazia parte do seu processo de construção. E aí entramos na figura de Paulo, acelerando o relógio dele. Obsediado, relógio. A história de Paulo, estávamos comentando aqui, ela é sensacional para quase tudo que a gente estuda, né? Porque a história de Paulo é a nossa história, né? É alguém que errou muito e em determinado momento ele muda de vida, né? Então, Paulo, é interessante, já comentamos isso numa outra oportunidade. Quem já leu o livro Paulo e Estevão, depois pega lá, é interessante que o livro começa com uma colocação assim, até meio solta. Paulo vinha numa túnica branca, né? Uma carruagem branca, não sei o que, branco, um cavalo branco. E aí um autor, o espírita, né? Ele fala, fazendo esse comentário dessa passagem, é como se fosse hoje, né? É um camarada no terno branco, né? Numa BMW branca, chegando, soltando fumaça. Então, assim, mostra o orgulho da pessoa pela raça, pelo grupo que ele pertencia. O ressalto naquele momento é isso, para dizer que ele é uma pessoa que tinha um orgulho muito forte do grupo que ele pertencia. E ele vai conversar com um amigo, né? Amigo esse que você vai só ouvir falar depois lá quase no final do livro, e você vai entender a correlação dessa história. Mas por que nós ressaltamos esse processo? Para dizer que Paulo ele vai conhecer a casa do caminho, ele vai conhecer os apóstolos, e ele vai ter um embate teológico que vai deixá-lo com muita raiva, porque ele não consegue superar aquela doutrina daquele Cristo que estava sendo divulgada, a doutrina de Jesus. Né? E ele vai fazer a primeira morte do primeiro cristão. Então, Estevão é o primeiro cristão que vem a ser morto em nome do cristianismo pelas mãos de Saulo. Né? E Saulo estava enamorado, né, da irmã de Estevão. É sensacional essas coisas, você começa a ler ali. E ele vai descobrir depois, né? E ele procurava a irmã, né? Abigail, né? A irmã do irmão da Abigail, que era a noiva dele, né? Então, ele acabou matando o irmão da noiva. Isso gerou uma confusão, ele se isola, ela fica muito doente. Quando ele sabe que ela está doente, vai atrás dela. Ela diz que agora ela era também, todos eles eram judeus, né? Mas ela diz que agora ela era uma cristã e ela vem a morrer. Aí ele fica irado, fica nervoso, fala, como é que pode isso? Até a minha noiva se transformou, né, nesse grupo, dessa seita aí, maldita, eu vou atrás do cara que fez isso com ela, que era o Ananias, né? E ele descobre, né, depois de muitos problemas, muitas mortes, fuga da região, que ele estava indo para Damasco, ele estava em Damasco, e ele vai para Damasco. E aí, nessa caminhada, nós estamos cortando, tá? Estamos já no capítulo 18, desse mais 18 para trás aqui, então só no que interessa para a nossa conversa de hoje. E ele era uma pessoa que estava muito focada naquilo que ele acreditava. Aquele orgulho tomou conta dele. Ele precisava trabalhar aquele orgulho, o livre-arbítrio, o conhecimento que ele tinha da doutrina judaica não estava dando a ele as ferramentas certas para a escolha. E esse é o objetivo da conversa. Entender que, apesar de todo o grande conhecimento, ele era um grande doutor da lei, né? Ele não conseguia trazer aquilo para a sua vida. E quem vai dar a transformação? Aí a figura de Jesus. No deserto, de uma cidade para outra, né, aparece uma luz para ele, ele cai, né, do cavalo, e ele vai perguntar, né, quem é? Ele vai falar, não, sou eu, Jesus, né? Por que me persegues, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quem é? Sou eu, Jesus, né? Aí ele diz, então, Senhor, o que queres que eu faça? Impressionantemente, ele já entende todo o problema, toda a situação, ele muda ali da água para o vinho, o que não é normal no ser humano. Né? E aí Jesus fala para ele, então vai para a cidade e me espera lá. Jesus também não dá a carta toda. Isso é outra coisa interessante. Né? Às vezes a gente quer saber, né? Onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? Né? O que eu tenho que fazer? E a espiritualidade fala assim, meu filho, fica na tua aí, vai lá para Manaus, já vai lá, vai para ter fé, vai. Mas é isso aí, só vai, meu filho, vai, só vai. E aí ele vai, né? E ele fica cego, fica 3 dias cego, sem ninguém lá, né?
até que chega a figura de Ananias e vai curar ele. E olha só que coisa interessante. Saulo vai atrás de Ananias para matar Ananias. E ele fica cego, e Jesus manda quem curar Saulo? Ananias. Ananias. Mas o que eu queria falar é o seguinte, se você fosse Ananias, você ia curar o cara que ia te matar, sim ou não? Fica a reflexão da noite, né? Então, livre-arbítrio. E ele vai cumprir a missão que Jesus deu. Livre-arbítrio, ele toma a decisão. Pela gratidão, pelas coisas vividas, pelo bem e pelo mal. Ele vai em nome de Jesus e cura da visão. Então, eu vim aqui em nome daquele que chegou no deserto, então, em nome dele, que você recupera a visão. Então, e aí, a partir daquele momento, os dois viram os amigos. Sensacional. Essa só Jesus na causa. Só ele para resolver esse problema aí, né? Daí ia dar certo. E aí ele vai aprender com Ananias, né? A maneira que Jesus traz para a gente de viver. E é interessante, isso passa despercebido lá pela folha X, lá, que a gente nem lembra o nome, que Ananias vai levar o Saulo, doutor da lei, para o culto do evangelho no lar. Esse é sensacional, né? Você passa despercebido. E aonde? Na casa de uma mãe solteira, que era uma coisa muito feia na época, era um absurdo, que tinha um filho doente, numa cidade, num localzinho muito pobre, e ele vai assistir o culto no lar naquela casa. Sensacional. Como a Bíblia fala assim, meu filho, ó, esse aqui é o princípio da unidade do evangelho. Então, aquela coisa daquele culto lá atrás, que você aprendeu, não é bem aquilo, não, é aquilo. E ele vai aprender exatamente com aqueles que eram pobres, que passavam pela dificuldade, que não eram aqueles que o doutor da lei, né, tanto exaltava, a conviver com Jesus, e ele vai mudar completamente. A tal ponto em que ele decide voltar, e quando ele volta para Jerusalém, imagina a confusão. Vem matar todo mundo de novo. Não, não veio, agora ele mudou. Os próprios apóstolos não querem receber ele. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de João, estamos falando dessa rapaziada aí. Não é eu, ele não. Eu não quero falar com o Saulo, não. Que história é essa? Mas o pessoal vê que ele realmente mudou, mas rola um negócio assim que... Aquela antipatia natural, não sei porquê. Né? Sido perseguido. Claro. Ele levou os 4 presos, né? Ele leva João, Pedro, Tiago e leva Estevão. Ele solta os 3 e fica com Estevão onde ele vem matar lá atrás, né? Então, quando ele volta, o pessoal fica meio preocupado com ele. Mas ele vê que, tipo assim, tá difícil aqui o trabalho, e ele fala, olha, já descobriu qual é a minha missão. Vou levar o evangelho para fora aqui dessas terras, para os gentios, para aqueles que não eram daquele grupo judaico. E ele, portanto, vai fazer as suas viagens missionárias, né? E aí ele vai percorrer, vai passar por todo tipo de prova. Então, segundo a história, ele é apedrejado, é dado como morto, mas não morre, né? Ele vai ser preso algumas vezes, né? E na 4ª viagem missionária dele, é onde ele é preso, né? E aí acontece de tudo. O barco naufraga, ele preso vai consolar o pessoal do barco que está levando ele preso. Sensacional a história. Tem que ir lá pegar, né? Ele vai para a cadeia, e aí ele vai dizer depois, lá nas cartas de Timóteo, né, que ele pregou para todos os guardas lá, né, que estavam na prisão, todo mundo ouviu falar de Jesus. Um negócio interessantíssimo. Isso tudo para voltar para o nosso tema aqui do livre-arbítrio. Então, ele aprende a dar graça na desgraça. É por isso que ele vai dizer que a vivência do evangelho é uma vivência dura, uma vivência séria, árdua, para enfrentar as dificuldades que lhe é apresentada em nome de Jesus. Então, se vencermos, vai ser em nome do Cristo, se perdermos, vai ser em nome do Cristo. Por isso ele vai dizer que morrer morrer é lucro, né? Viver é Cristo e morrer é lucro, né? Lucro que ele fala nesse sentido de que estou vivendo a mensagem que Jesus veio nos trazer. Isso chega a tal ponto que em uma dessas viagens na cidade de Troade, lá ele vai fazer uma pregação, e aonde daqueles convertidos passam a ser um grande amigo de Paulo, que já havia mudado de nome, e passam a ser um daqueles que vai escrever o Atos dos Apóstolos, que é a figura de... Então, a figura de Lucas. Tentou aqui uma zapiada no coroa, estamos aqui botar, mas não foi. Então, ele passa a aprender com Paulo, e é ele que vai guiar, vai estar com Paulo naqueles últimos momentos, e vai pegar as cartas da prisão. Então, é interessante que as últimas cartas de Paulo são chamadas cartas da prisão, que ele escreve quando está preso, né? Inclusive, a última que ele escreve é para o discípulo que ele gostava muito, como filho, que é a figura de Timóteo, que é a última carta que ele escreve, que é uma carta de despedida. E lá que vai ter aquela frase que todo mundo conhece, né?
combati o bom combate, né? Guardei a fé e tem mais um negócio, né? Lutei... completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé, né? Então, é ali que ele escreve, né? Essa frase aí muito interessante que vai dizer para nós, e como disse, falar de livre-arbítrio e determinismo é entender esse processo. Será que a espiritualidade queria que ele matasse os cristãos? Não há ninguém com missão espiritual de matar ninguém, não existe isso. A decisão de matar ou não é sempre do espírito, né? Mas a visão de Jesus faz com que ele mude completamente. E aí que ele cria a tal da doutrina da graça, que é a graça de Deus, é o beneplácito, é a bondade, é Deus que transforma, é Jesus que transforma você da água para o vinho. Ele vai dizer isso, não sou eu que faço isso, quem faz isso é Jesus, né? E ele vai entender isso à medida que ele vai pregando o evangelho pelas cidades, a ponto de ele dizer que ele entendia que era necessário colocar a figura de Jesus na frente para que as coisas pudessem tomar o seu caminho devido. E fica para nós, portanto, essa lição, né, da noite de hoje, para entendermos que há algum direcionamento da espiritualidade em nossas vidas, no sentido de nos ajudar no crescimento. A expiação vem muito nessa direção, né, de fazer com que a gente passe por determinadas provas, avaliações, dificuldades, para que possamos crescer como espírito. Mas somos livres para escolher um caminho ou outro caminho, para escolher o do bem ou aquele que não é tão bom assim. Mas seja um, seja outro, colheremos lá na frente, né, causa e efeito, aquilo que fizemos agora. Se plantamos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí lembramos a parábola da casa que é construída na areia e na pedra. Então, isso é uma coisa também para levarmos nesse processo de construção do conhecimento, né? Que quem constrói a casa na areia, quando vem a chuva leva. Quem constrói na pedra, quando vem a chuva, a casa resiste. Mas o interessante é que não importa se construímos ela, né, na areia ou na pedra, porque a chuva ela vem. Então, a dificuldade ela vem, o problema ele vem, as dificuldades eles aparecem, estão presentes. O que interessa para nós não é se tem dificuldade ou se não tem, se mora em fé ou se não mora. A questão é como vivemos, é como passamos por isso. Se aquilo vale como crescimento e oportunidade de maturidade para nós, aprendemos com a dor, com a dificuldade, com o problema. Toda vez que aquilo nos leva a ira, a revolta, o problema significa que nós ainda não entendemos ou aquilo não valeu como um processo de crescimento. Precisamos fazer de novo, e outra vez, mais uma vez, e outra vez mais, para que possamos adquirir essa liberdade de escolha e nos tornemos esse espírito de maior, puro, né, que possa decidir, seja livre nas suas escolhas no futuro. Terminamos aqui, então, a nossa conversa de hoje, que Deus possa iluminar as nossas vidas e que a espiritualidade possa estar conosco hoje sim. Foram tantos conceitos aí que dá até para fazer uma prova, né? Falando em provas e expiações, dá para fazer até uma prova agora no final, né? Também, se o pessoal entendeu. Mas foram lições muito interessantes aí que acabaram perpassando, né, pelos princípios básicos da doutrina espírita. Quem estava aqui na semana passada